Graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre verdades essenciais do Evangelho. A verdade de hoje é a aliança. Textos como Gênesis capítulo 15, capítulo 20 de Êxodo, Jeremias 31, Lucas 22, Hebreus 8 e Hebreus 13 são textos que nos fazem referência à aliança. A estrutura básica do relacionamento que Deus estabeleceu com o seu povo é a aliança. Uma aliança é entendida geralmente como um contrato. Embora certamente existam similaridades entre alianças e contratos, existem também algumas diferenças muito importantes. Uma aliança e um contrato são acordos obrigatórios. Contratos são feitos a partir de posições de barganha, negociações relativamente iguais, e ambas as partes em um contrato têm a liberdade de não assinar. Semelhantemente, a aliança também é um acordo, um pacto. Na Bíblia, porém, as alianças geralmente não são entre iguais. Antes, elas seguem o padrão comum do antigo Oriente Médio, do tratado entre suzeranos e vassalos. Os tratados entre suzeranos e vassalos, como visto entre os reis hititas, eram firmados entre um rei vencedor e um rei vencido. Não havia negociação entre as partes. O primeiro elemento dessas alianças bíblicas é o preâmbulo, o qual relaciona as respectivas partes. Êxodo 20 começa com essa frase: Eu sou o Senhor teu Deus. Deus é o suzerano. O povo de Israel é o vassalo. O segundo elemento é o prólogo histórico. Essa seção relaciona o que o suzerano, ou o Senhor, fez para merecer a lealdade, como ele livrou os israelitas da escravidão do Egito. Em termos teológicos, essa é a parte que vai falar sobre a graça de Deus. Na seção seguinte, o Senhor relaciona o que ele requer daqueles sobre quem ele governa. Em Êxodo 20, são os 10 mandamentos. Cada um dos mandamentos era considerado um compromisso moral sobre toda a comunidade da aliança. A parte final desse tipo de aliança relaciona as bênçãos e as maldições. O Senhor faz uma lista dos benefícios que concederá aos vassalos se eles seguirem as estipulações da aliança. Um exemplo disso se encontra no 5º mandamento. Deus promete aos israelitas que seus dias seriam longos na terra prometida se honrassem os seus pais. A aliança também apresenta maldições que sobreviriam se o povo não cumprisse suas responsabilidades. Deus adverte Israel que não os considerava como inocentes se falhassem em honrar seu nome. Esse padrão básico fica evidente nas alianças de Deus com Adão, Noé, Abraão, Moisés e a aliança de Jesus Cristo com sua igreja. Nos tempos bíblicos, as alianças eram ratificadas com sangue. Era costume que ambas as partes que estavam entrando em aliança passassem entre as partes de um animal esquartejado, representando assim sua concordância com os termos da aliança, conforme Jeremias 34:18. Temos um exemplo claro desse tipo de aliança em Gênesis 15. Nesse texto, Deus faz promessas a Abraão, as quais foram ratificadas por meio do sacrifício de animais. Nesse caso, porém, Deus somente passou entre as partes dos animais, indicando por meio de um juramento solene que estava se comprometendo a cumprir a aliança. A nova aliança, a aliança da graça, foi ratificada pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
no âmago dessa aliança, está a promessa divina de redenção. Deus não só prometeu redimir todo aquele que põe sua confiança em Cristo, mas selou e confirmou a promessa com o mais solene, com o mais santo dos votos. Servimos e adoramos a um Deus que se comprometeu para a nossa completa redenção. Quais são os elementos de uma aliança que aprendemos? Um preâmbulo que identifica o soberano, aquele que se propõe a fazer uma aliança com alguém que está abaixo dele. A história do relacionamento entre as partes, as estipulações que têm relacionadas às condições dessa aliança. Os votos fazem parte de uma aliança, as promessas que obrigam as partes, ou seja, os termos dessa aliança. As sanções, que são as bênçãos e as maldições, recompensas e punições estipuladas para a obediência ou a violação da aliança. E também a ratificação, o selo da aliança por meio do sangue. Isso é o sacrifício de animais e depois a morte de Cristo. O convite do Senhor para todos nós é que façamos com Ele uma aliança. Ele já proveu todo o necessário. Na aliança da graça, Deus passa sozinho por entre as metades, para demonstrar que o homem, Abraão, nós não seríamos capazes de honrar essa aliança. Tudo foi provido, só nos resta obedecermos. Faça uma aliança com Jesus. Se você ainda não fez uma aliança com Cristo, faça uma aliança com Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.